Tô adicionando o Mari, gente, para a gente apresentar aqui o projeto para vocês. Mas dizer logo aqui que eu sou Glenda, eu sou cofundadora do Conexão Malunga, sou estudante de jornalismo na UFBA. E essa proposta dessa série de lives Rotas para a Liberdade surge por uma proposta que surge pelo 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura aqui no Brasil, e também por algumas discussões que estão bastante em voga atualmente, que é em relação aos containers que estão querendo instalar em presídios, ao lançamento do livro sobre racismo algorítmico do organizador Tarcísio. E, Mari, você está conseguindo entrar? Eu acho que eu entrei, mas não sei se estou com problema na câmera. Vocês estão me ouvindo? Uhum, Nossa, eu tô tentando virar aqui. tá bem. Acho que eu vou sair e entrar de novo. Só para fazer essa É, apresentação. Só um instante, gente. Problemas técnicos acontecem rapidinho. e essa primeira live a gente vai contar com a presença de Maria Clara Dávila. Ela é advogada, ela é membro também da Iniciativa Negra por a Nova Política sobre Drogas. E esse tema inicial vai ser segurança pública e violência de Estado. Se vocês quiserem também, durante a live, estar vendo suas perguntas, que ao final da live a gente vai passar para ela para perguntar, caso ela não seja respondida dentro do que a gente propôs de perguntas, mas fiquem à vontade para enviar as perguntas durante a live, tá bom? Deixa eu ver se Mari consegue entrar agora. Agora foi, ótimo. Oi, gente, boa noite. Tudo bom? Aqui é a Mariana Boa noite, Gomes, Mara. também cofundadora da Conexão Malunga. Amiga, prossiga, desculpa interromper. Não, tranquilo. Eu apresentei aqui a proposta das lives para o pessoal. Falei qual vai ser o tema de hoje. Então, se quiser, se apresente aí, dê sua introdução para a gente seguir depois com a Ah, ótimo. Nossa, massa. Então, gente, primeiro agradecer a todos que estão aqui, que chegaram à página essa semana. Para quem não conhece, ainda a proposta da Conexão Malunga, a nossa principal motivação é conversar sobre o uso das tecnologias de informação e de comunicação para a emancipação. Isso através do protagonismo, né, de pessoas negras. Nossa equipe toda é composta por pessoas negras. E também a partir dos fundamentos da cultura afro-brasileira, né, dos lugares onde cada pessoa da equipe acessa esses conhecimentos e como isso é importante para a gente pensar outras narrativas sobre tecnologia. Então, a gente fica muito feliz em ter vocês aqui nesse dia, né, que é tão emblemático, tão simbólico para a história da libertação das pessoas negras, mas ainda assim um dia bastante cheio de controvérsias. E a gente está aqui para contribuir nessas discussões, né, de uma tradição de mídia negra que é justamente disputar essa narrativa sobre a resistência, sobre a liberdade dos nossos antepassados e como é que isso chegou a gente. Então, ficamos muito felizes em ter todos vocês aqui para conversar. prontinho. É importante falar também que o objetivo dessa série de lives é de difundir os debates sobre capitalismo de dados e racismo algorítmico, relacionando com os debates sobre práticas de vigilância às pessoas negras no Brasil. Então, espero que vocês continuem aqui ao longo da live com a gente. E é isso, gente. A gente vai continuar a entrevista aqui com Maria Clara daqui a pouco. Pronto. Vocês podem mandar perguntas aqui embaixo que eu vou estar anotando todas e passando para a Glenda que vai mediar. É isso, um abraço e até a próxima. Beijo, Mari. Beijo. Ai, eu Oi. acho que eu aceitei antes dela terminar de falar. Não, Desculpa. não
Não, fui eu que tinha te convidado mesmo, tá tudo Ai, certo. foi mal. Oi, gente, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Glenda? Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, que depois a gente vai dar continuidade com a série de perguntas, tá bem? Tá certo, eu sou a Maria Clara Dávila, eu sou advogada da Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas e tô aqui para tentar contribuir um pouquinho com esse debate. Tá bem. Obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer para a gente estar aqui com você, iniciando esse debate aqui na plataforma. A gente já trouxe algumas discussões essa semana sobre essa política de containers recente que querem instalar nos presídios para conter a disseminação do coronavírus nesses ambientes. E essa série de lives também vem para contribuir e aprofundar essas discussões e espero que seja um debate bastante frutífero para a gente, tá bom? Inicialmente, para falar sobre vigilância, a gente precisa voltar um pouquinho na história do nosso país, né? Para falar sobre a perseguição a essas pessoas que não é uma coisa recente. Começou há muito tempo, a gente traz alguns exemplos, como a perseguição aos terreiros de religiões de matriz africana, como o crime de vadiagem no século XIX, como a proibição do pito-mango, que já surge como uma das políticas de criminalização de usuários de drogas no Brasil e de pessoas que estão estereotipadas nesse modelo criminal que a gente conhece. Então, a gente queria que inicialmente você falasse sobre como essas ações que o Estado implanta enquanto política de segurança se inserem num contexto de pós-abolição como medidas de vigilância às pessoas negras no Brasil. Certo. Antes de entrar no pós-abolição, eu vou começar de um pouquinho antes, que é sobre essas técnicas de controle e vigilância, né? E técnicas de punitivistas, né? E o controle penal. E essas, no Brasil e, na verdade, bastante na América Latina, essas técnicas vêm já no contexto privado e não no público. Então, isso surge a partir das senzalas mesmo, né? Dos quintais, das casas grandes, em que os senhores de engenho eles exerciam o controle das pessoas escravizadas. Então, esse controle, punitivismo, tinham regras, tinham punições, eles eram feitos ali no âmbito privado. Essa primeira lei, né, de controle da criminalização da maconha, que já surge em 1830, lá no Rio de Janeiro, né, na Câmara Municipal, ela vem nessa tentativa também de criminalizar hábitos e costumes de pessoas vindas da África, né, escravizadas, e tinha essa construção teórica vindo da medicina legal, né, de que a maconha ela era associada a hábitos de doença, enfim, tinha essa criminalização sobre esses usos, mas mais no âmbito da criminalização dos costumes das pessoas negras. Lá para 1830, com o advindo do Código Criminal Imperial, a escravidão, né, ela começa a conflitar com os ideais mais da Revolução Francesa, fica meio em conflitos teóricos desses ideais. Como justificar essa criminalização, né, sem explicitar o racismo e a escravidão, né, a inferioridade de umas pessoas sobre a outra, de uma raça sobre a outra, né, sem isso estar ali na legislação. Já também com um pouco da industrialização e da urbanização, você tem também alguns ex-escravos libertos, então tem ali começa a crescer um contingente, né, de ex-pessoas escravizadas, de pessoas negras já num contingente populacional já a par de igualdade com os coloniais, né? E aí começa a vir um conjunto de legislações com esse intuito de criminalizar todas essas práticas. Então, as práticas da capoeira, as práticas religiosas, práticas culturais vindas, né, justamente das pessoas escravizadas. Então,
a criminalização dessas drogas, ela vem nesse conjunto de leis que buscam justamente criminalizar todas as formas de exercício das vidas das pessoas negras naquele momento, né? Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, em 1840, 65% das detenções eram por ofensa à ordem pública. E uma dessas leis era justamente, como você mencionou, a criminalização da vadiagem, né? Que era para dar conta justamente dessas pessoas que saíam do âmbito privado. E aí agora chama-se o Estado para dar conta do controle desses corpos no âmbito do público, né? Então vem esse conjunto de leis para criminalizar nesse urbano, né, que começa a crescer ainda mais. Então, a gente encaminhando, né, para o final do século XIX, né, com já o enfraquecimento do regime escravagista, né, as elites começam a se movimentar para criar leis que possam ainda manter esse controle sobre corpos negros, ainda que não mais pelo regime da escravidão. Então, você vem, essas leis de criminalização das drogas, elas vêm nesse conjunto de outras práticas que criminalizam esses rituais religiosos, a cultura. E isso vem muito embasado nas novas práticas da medicina, né, que se oficializa ainda mais. E essa medicina está muito atrelada à medicina legal, à criminologia na época, né, que vem de Lombroso, então fica associada o estudo sobre a criminalidade ao estudo das pessoas. E qual que seria esse perfil dos criminosos. Então fica ali muito atrelado o chamado, né, o racismo científico, né, ele se adensa nas leis nas leis penais. Então, tem também essa noção de que a ideia do controle dessas substâncias, ela também vai estar ligada ao não exercício de práticas médicas, por exemplo, até mesmo dos indígenas, né, das culturas locais que usavam como práticas de cura. A medicina se sedimentando mais oficialmente, ela não quer que a utilização dessas substâncias, né, que não fosse por meio deles mesmos, das indústrias farmacêuticas que já vinham surgindo na época, né? Esse controle das substâncias ele tinha que estar sendo exercido pela medicina ali, da medicina legal, e então tem essas duas coisas, né? O uso das substâncias em práticas, em cultos culturais, religiosos e também em práticas de cura, ela vai ser criminalizada como uma forma de controlar essas práticas que são da cultura das pessoas que tinham sido ou que ainda estavam sendo escravizadas. Bom, e aí já com a República, né, com a abolição, você tem também as insurgências, né, aliás, antes mesmo, né, da abolição, com as insurgências do movimento, né, dos quilombos, movimentos pela abolição, você tem aquele medo branco, né, do que pode acontecer com todas as pessoas libertas, né? Então, é interessante manter essas leis que permitam esse controle. Então, você vai ter muito esse apego às penas privativas de liberdade, né? Como uma forma de manter. Não é de hoje que a gente escuta a expressão, né, que os camburões, eles vêm dos navios negreiros. As penas privativas de liberdade, elas já nascem, né, com essas funções e elas vêm sendo exercidas desde muito antes na história do Brasil. Então, a partir dessa parte, tem um esforço na legislação de tanto de controle no que volta às pessoas negras, tem esse controle dos próprios corpos e da própria pessoa, da identidade, né, das pessoas negras. Ao passo que as legislações voltadas para pessoas brancas, elas tinham mais esse foco no controle, por exemplo, de práticas da anarquia, enfim, para a manutenção do sistema político vigente na época. Então, já é possível identificar como as diferenças nas legislações, elas afetam de maneira diferenciada nas pessoas, e o foco para as pessoas negras é bem voltado à própria identidade das pessoas negras. Bom,
A gente vê o aperfeiçoamento, né, das práticas de tortura e perseguição policial com a ditadura, né, militar no Brasil, e muito se fala, né, sobre a tortura feita naquela época, mas a gente vê que, na verdade, é só um aperfeiçoamento do aparato militar que foi muito bem construído a partir desse momento, né, o investimento nas polícias, né, na militarização, ele já vinha sendo feito a partir desse momento que a urbanização está mais forte. E aí você só nota essas torturas quando elas alcançam os corpos brancos, mas na verdade elas são um aperfeiçoamento dessas práticas que já vem se misturando. Então você exatamente. Então você vê esses momentos, né, da criminalização primária que vem já com a edição das leis e também da criminalização secundária que vem da vigilância pelos aparatos do Estado, das forças de segurança, se exercendo muito bem a partir daquela época e vem se aprimorando cada vez mais. Só que não mais agora sobre a legitimidade, né, da escravidão. Você não pode colocar isso mais tão explicitamente. Então você coloca nas formas de outras leis que permitam a criminalização dessas pessoas, mas de uma forma não mais explícita, por meio dessas leis. Então você vai inserindo nessas práticas e nesses costumes que afetam a vida dessas pessoas. Eu não sei se eu viajei muito já nessa primeira pergunta, eu vou deixar para a gente aprofundar mais o debate nas próximas. Tá ótimo, eu acho que você trouxe um bom panorama que já dá para as pessoas terem uma visão mais ampla do que é que a gente está querendo se propor a discutir. E dando seguimento à discussão justamente relacionada à segurança pública, tem uma música chamada Preto Cismado, da banda Láfia, que tem um trecho que acho que pode nos ajudar a pensar um pouco sobre essa conversa, que é: eu que sou lesado e visto como bandido, olhos me espreitam, calculo os meus movimentos. Fui sentenciado a viver feito detento, sou espionado, vigiado pelos cachorros grandes. Firmo a cabeça para que nada aqui desande. Então, nos dias de hoje, tem a questão de lidar com a brutalidade policial e com esse encarceramento em massa. Então, esse trecho da música diz justamente sobre isso, sobre como é que as pessoas se sentem vigiadas o tempo inteiro por conta dessas práticas que são históricas. Então, como é que você pode explicar para a gente a relação desse modelo com a guerra às drogas? Eu acho que tem umas pessoas falando que o teu áudio tá baixo, mas eu tô te escutando bem, então não sei se tá acontecendo alguma coisa. Então, essa música ela mostra muito como que os aparatos de vigilância eles funcionam, né? Você constrói isso de uma forma que você se sente vigiado o tempo inteiro. Então, pelos bairros que você anda, pelo o fato de não se sentir seguro, pessoas negras não se sentirem seguras, né? Quando em bairros, por exemplo, mais de classe alta, por exemplo, é porque você vê esse aparato da vigilância já operando, mesmo que ali sequer tenha uma polícia. Porque isso adentra nesses imaginários sociais, essa construção que foi sendo feita, né, para a criminalização das pessoas negras, ela vai construindo essa associação da criminalidade, que faz com que as pessoas negras elas estão constantemente sob vigilância e sobre esse risco mesmo, né, de sofrer uma violência do Estado o tempo todo, né, seja através da criminalização pelos aparatos da polícia, seja pela cultura, né, entre ali aquelas próprias pessoas, então, pelas práticas institucionais, né, então, na medicina, como a gente viu antes, né, ou nas outras instituições judiciárias, isso perpassa todos esses segmentos, né, da sociedade. Deu para acertar aí uma. Estão conseguindo ouvir melhor, gente, agora? Falando um pouco mais próximo do microfone? Deem um retorno aí nos comentários, por favor. Entrando na discussão, assim,
da tecnologia, de como ela tem sido usada recentemente para a vigilância, a gente vê atualmente o uso da inteligência artificial, né, nas câmeras de reconhecimento facial, que é como medida de segurança pública, em que as pessoas negras têm sido os maiores alvos. 37 cidades no Brasil, desde 2019, já estão utilizando essa tecnologia, em 4 estados, inclusive a Bahia foi um dos estados que teve números grandes assim de aprisionamento por conta da utilização dessa tecnologia. E foram 151 pessoas até hoje, no ano de 2019, que foram aprisionadas utilizando a tecnologia de reconhecimento facial. E destes casos, os que têm as informações relacionadas aos dados de raça e cor, 90,5% são pessoas negras. Então, isso escancara como é que essas tecnologias têm sido usadas para manter essa estrutura de aprisionamento, de encarceramento e de perseguição. O que você pode falar mais para a gente em relação a isso? Hoje foi também um dia muito emblemático, porque não sei se você acompanhou o caso da Babi Quirino, em São Paulo. Ela foi presa injustamente, acusada, né, de assalto à mão armada, e a única coisa que embasou a condenação dela foi um reconhecimento da vítima de uma foto apresentada, né, pelos policiais, e a vítima alegou com 100% de certeza que seria ela. Sendo que as principais características eram a cor do cabelo, a textura do cabelo e a cor da pele. Então, a Babi passou 1 ano e 8 meses, né, presa. Ela saiu em regime aberto e depois, hoje, saiu a segunda absolvição dela por conta desse caso. Então, é um dia a se comemorar por conta disso. Mas infelizmente não é a realidade do sistema, o reconhecimento dessas injustiças, né? A gente sabe que na Iniciativa Negra, por exemplo, a gente tem isso muito certo para a gente, de que a diferenciação, por exemplo, entre uma pessoa que é considerada traficante e uma pessoa que é considerada usuária de drogas, né? Ela se passa a partir dessas características racializadas e de classe, de território. Então, o risco dessas tecnologias, né, justamente funcionarem para o sistema penal, é saber que o sistema penal ele foi criado, né, como a gente já fez essa recapitulação, para criminalizar populações negras. Então, não importa as intenções da utilização disso, ela sempre vai se voltar para isso, porque o ideário que perpassa pelo sistema de justiça criminal, pelas agências de criminalização primária, secundária, terciária, mas principalmente desses que vão se utilizar dessa ferramenta, eles vão sempre estar penetrados pelos ideários racistas, porque foi em função disso que o sistema penal ele surgiu aqui, e é em função ele que abastece esse grande contingente de pessoas que ou sofrem pela operação das forças policiais, né, do modo como a segurança pública hoje opera no Brasil, como também pela criminalização, né, e ocupam o grande contingente das pessoas, né, que estão no sistema carcerário hoje. Então, o uso dessas tecnologias que permitem reconhecimentos, né, a partir de características físicas, e que podem levar a algum tipo de associação por algum tipo de criminalidade, ela remota muito às práticas de Lombroso, aos estudos de Lombroso, que a gente relembrou agora há pouco. Então, acho que fugir disso, eu não diria nem que se cai no aprimoramento dessas tecnologias, porque isso pode acontecer, mas eu acho que elas, sempre que utilizadas no âmbito do sistema de justiça criminal, elas vão inevitavelmente se valer para a reatualização das práticas racistas e criminalização de pessoas negras. Também tem a questão do imaginário carcerário, porque a gente sabe que a guerra às drogas influencia no modo de agir, de pensar no dia a dia das pessoas negras. E como é que esse imaginário carcerário está presente nas ações do cotidiano?
Tiago Ferreira, que é mestre em psicologia pela UFBA, ele tem alguns estudos relacionados aos efeitos psicossociais do racismo. E dentro desse estudo que ele fez, em alguns bairros periféricos de Salvador que tem grande incidência de violência policial, ele entrevistou jovens, meninos e meninas da periferia, e nisso ele constatou alguns depoimentos relacionados a como as pessoas aderem a práticas de proteção para que evitem ser alvos das violências policiais. Teve um exemplo de um rapaz que ele contou que ele veste o uniforme do trabalho antes mesmo de ser o horário. Se ele tiver que sair no horário que não é horário de trabalho, ele veste a roupa do trabalho para que não seja um alvo, para que a polícia, quando visualizar ele com a roupa do trabalho, enxergue uma pessoa que é trabalhadora e que está fora dos estereótipos de tráfico, de traficante, de ladrão, todos esses tipos, essas tipificações criminais que estão relacionadas a essa criminalização dessas pessoas. Então, também tem um comentário no artigo que está publicado no livro Comunidades, Algoritmos e Ativismos Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, que ele propõe essa olhada desse tema a partir das tecnologias, de como esse imaginário carcerário está relacionado às tecnologias que as pessoas aderem ao longo das suas vidas para evitarem ser alvos. E isso vem historicamente de pessoas negras que muitas vezes alisam os cabelos para sair desses estereótipos relacionados à criminalidade, que tem ódio de si mesmo e das suas características por conta disso, porque acham que o problema está em si, não no sistema. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que essa guerra às drogas influencia no dia a dia dessas pessoas e como é que essas ações estão presentes mesmo no cotidiano. É exatamente isso. A guerra às drogas, ela influencia os diversos âmbitos da vida, né? Ela não só ali na violência policial, mas o fato, né, de você ter que se preocupar de andar com a sua identidade ou não, de você saber em que local que você está fazendo uso de drogas ou não. E isso partindo do pressuposto, né, que pessoas brancas também usam drogas, né? Classe altas também usam drogas, mas os tipos de cuidados em relação a isso precisam ser absolutamente outros, porque eles vão levar a uma rede de cuidados e proteção e o outro a criminalização e a sujeição à violência estatal. Então, de fato, isso afeta a guerra às drogas, né? Essa política que ela envolve, além da violência, ela também envolve o fato de você não ter políticas de cuidado estruturadas, de você não ter acesso à informação, de você não ter acesso à saúde, de você não ter acesso a territórios, né, que são bastante marcados pela militarização, eles também são proibidos, né, eles limitam o direito de ir e vir, o horário que você sai na rua, dependendo dos bairros que você percorre, o transporte, o acesso à educação, né, escolas que são palco, né, de cenas de violência, né, crianças que são afetadas pela guerra às drogas. A guerra às drogas, ela afeta pessoas que não necessariamente têm nada a ver com as drogas, porque no fim das contas, a guerra não é contra as drogas, né? A guerra como uma guerra, ela é contra pessoas, né? Contra populações. Então, ela perpassa todos esses âmbitos macro e micro da vida, que envolve desde você pensar como que está seu cabelo no dia, se você está com a sua identidade no bolso, e como se isso fosse suficiente, né? Porque a gente vê, né, assassinatos, né, com tava com o guarda-chuva na mão, pensei que fosse uma arma. Essas coisas, esses discursos, eles sempre vão ser justificados. Então, é até bem limitante pensar nessas formas de proteção enquanto ainda tem um sistema tão bem estruturado como é esse sistema que dá continuidade à guerra às drogas, né? Que mobiliza toda essa engenharia, né, do aparato estatal nos mais diversos setores. Para além dessas investidas também de perseguição e de vigilância, existe muitas formas de resistência também e a iniciativa negra é uma delas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona o trabalho de vocês. A iniciativa negra, ela tem essa missão de partir justamente dessa memória histórica, né,
do surgimento, né, do proibicionismo e da guerra às drogas, da criminalização pós-abolição, né, e considerando esse impacto desproporcional na população negra, né, e também, se for pensar, né, a criminalização de povos indígenas, da juventude, então, é justamente partindo desses impactos desproporcionais da guerra às drogas, que os seus danos são muito maiores do que o próprio uso das drogas, né, é que a iniciativa se propõe a trazer a centralidade, né, do racismo para repensar uma nova política de drogas, né, capaz de trazer reparação a esses danos historicamente causados, né. Então, e, além disso, trazer a centralidade, né, da necessidade da reforma da política de drogas também para a luta antirracista, né, mostrar como isso perpassa todo esse aparato de vigilância e de criminalização que foi sendo construído. A partir da criminalização das drogas, como isso legitima, por exemplo, a criminalização de territórios, né, a criminalização de práticas culturais. Se você tem, por exemplo, a criminalização das práticas de religiões de matriz africana, antes, como se hoje ainda não tivesse, né? Hoje ainda assim, mas você tem, por exemplo, a criminalização dos bailes funks, e que são palco também, né, de ações violentas da polícia. Então, a ideia é justamente trazer necessidade de repensar a política de drogas como parte fundamental da luta antirracista. Então, na iniciativa a gente busca a mudança nas políticas, né, a partir dos diversos campos na sociedade, seja entre a própria sociedade civil, os movimentos sociais, coletivos, como também nas políticas institucionais. A gente também busca fazer essa presença e essa incidência na reforma de leis, nas políticas do Poder Executivo, e do próprio judiciário, obviamente, né, que é o maior produtor de dano, né, nisso tudo. Então, a gente busca fazer essa incidência política e, ao mesmo tempo, produzir conhecimento, né? A gente lida com muita subnotificação, a gente lida com ocultação de dados, né? Com fim proposital, que é mascarar essas políticas. Então, a gente quer mostrar, né, como de fato se opera essa necropolítica na prática, como as vidas das pessoas são afetadas, como que isso envolve orçamento público, por exemplo, mídia, como isso afeta índices de segurança, enfim, a gente também quer produzir dados de forma qualificada também, e ao mesmo tempo, né, fazer essa disputa de narrativas, né, no campo também, vocês falaram muito, né, da importância, né, da comunicação, e a gente também quer fazer parte disso, essa incidência na comunicação, produzir debate, disputar narrativa é uma parte essencial disso, porque tanto o racismo, né, e a política de drogas, elas perpassam esse campo simbólico. Então, disputar narrativa é parte essencial da luta da iniciativa negra, nos diversos meios de comunicação. Eu te confesso que eu não sou muito boa nisso, eu tô aqui quebrando meu medo, né, de falar em público, falando em lives, mas esse é um pouquinho dos trabalhos que a Iniciativa Negra faz. É um desafio também, apesar de fazer comunicação, a oralidade é algo que a gente sempre tem que estar exercitando para poder a gente se sentir mais à vontade nos ambientes, se apropriar das ferramentas, inclusive em relação ao que você trouxe antes, uma das discussões que a gente traz aqui no Conexão Malunga é sobre justamente a apropriação e o uso das tecnologias para pensar como é que a gente pode amenizar essas estruturas que são tão desiguais. É algo que a gente trouxe nas publicações relacionadas aos containers, porque às vezes as pessoas pensam que tecnologia é algo que está à parte, que é somente o uso de celulares, o uso de computadores, mas a tecnologia está aí para ser pensada e para servir à amenização dessas desigualdades, de como elas são aprofundadas e de como é que elas podem ser amenizadas. Mas, para além da iniciativa negra, quais outras instituições, quais outras iniciativas você pode contar para a gente que auxiliam a pensar também essas resistências relacionadas a contribuições nesse campo de discussão de política sobre drogas, de amenização dessas desigualdades mesmo? Então, a Iniciativa Negra, inclusive, ela entende que a atuação em rede ela é parte fundamental nisso, né?
nesse campo especificamente, eu não vou nem me atrever aqui a citar todos, porque são muita gente mesmo, né? Mas um trabalho que eu admiro bastante, por exemplo, é o do Movimentos, né? Que é um coletivo do Rio de Janeiro, né? Que se propõe também a repensar a política de drogas a partir da perspectiva das favelas no Rio de Janeiro. E pensar esse impacto, né, que isso traz na vida das pessoas. Tem a Renfa, né, que é também bem mais conhecida, né, mas que ela parte dessa perspectiva abolicionista, feminista, antirracista, e tem em diversos estados, muito presente no Nordeste, que eu acho que é fundamental o trabalho que elas fazem. E tem, enfim, eu acho que nesse campo também se misturam as lutas abolicionistas, e eu acho importante mencionar também o trabalho, né, de, por exemplo, coletivos como Elas Existem no Rio de Janeiro, Liberta Elas em Pernambuco, o trabalho, né, do movimento de mães e de mães familiares, né, e amigos de pessoas presas, tem em diversos estados, né, como eu fico em São Paulo. Eu acompanho muito o trabalho da Amparar, né, tem também Mães de Maio, né, das mães que possuem filhos vítimas de violência do Estado, as frentes estaduais pelo desencarceramento, Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Eu acho que eu não vou citar todas, tem o Edley em São Paulo, né, que faz um trabalho de redução de danos. Enfim, não vou citar todos porque eu vou correr o risco de não mencionar todo mundo, mas exemplos, e eu acho que nesse momento ainda mais, né, com o coronavírus, eu acho que o que tem sido muito maior exemplo, né, de resistência é justamente esses coletivos, essas pessoas voluntárias. A própria Babi, por exemplo, que eu mencionei antes, ela está com um trabalho, né, de arrecadar cestas básicas e materiais de higiene para auxiliar pessoas que se encontram em privação de liberdade. Então, acho que esse é um momento que está muito marcado pela união dessas lutas, né, dessas laços de solidariedade, mas também de resistência às práticas, né, de opressão do Estado, né? Então, enfim, só para citar algumas, eu queria falar, né, que a iniciativa ela está em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas. A gente está com uma campanha chamada Drogas na Quarentena, né, que a partir de diversos eixos a gente fala sobre política de drogas nesse contexto, seja segurança pública, seja também de cuidado e atenção, redução de danos. E um dos eixos, né, de cuidado de atenção, a gente traz, a gente lista todas essas iniciativas que estão tendo para falar, né, de práticas de cuidados e que estão fazendo todos os tipos de iniciativa para auxiliar pessoas que estão em vulnerabilidade nesse momento. Então, se acessarem lá, tem todas as pessoas que eu deixei aqui de mencionar, mas que estão fazendo um trabalho de muita resistência e muita luta que merecem muito respeito. E isso é algo muito importante, porque muitas vezes a gente está na vivência do dia a dia com esses efeitos, a gente está bombardeado o tempo todo de informações nos jornais, nas revistas, nas redes sociais relacionadas a todo tipo de violência, mas a gente considera extremamente importante utilizar essas plataformas digitais para disseminar as ações que estão sendo desenvolvidas para atuar no combate a essas opressões. Então, é muito importante se apropriar dessas ferramentas digitais, é muito importante a gente utilizar de algo que tem à mão, porque a gente sabe que 33% das residências domésticas no Brasil não possuem internet, mas que essa porcentagem que possui celular, a gente tem que disputar esse espaço para que essas informações cheguem cada vez mais ao maior número de pessoas. Então, é algo que a gente sempre bate na tecla aqui, e a gente está aqui, inclusive, para isso, para disputar essas discussões relacionadas a tecnologias e fazer com que ela chegue a cada vez mais pessoas de forma didática, de forma simples. Mas, continuando a discussão ainda relacionada à política de drogas, é importante a gente pensar também no cenário do encarceramento aqui no Brasil. E no seu trabalho Mulheres Sem Prisão, você detalha quem são e qual é a situação das mulheres encarceradas aqui no nosso país, e também fala das alternativas à prisão que já estão no nosso Código Penal, mas que não são implementadas. Então, o que é que você pode nos contar de como foi esse trabalho e de quais são essas alternativas? O trabalho Mulheres Sem Prisão, ele é uma parte 2, né, do primeiro trabalho que foi desenvolvido pelo Instituto Terra, Trabalho e Cidadania,
que volta os seus olhares para a situação das mulheres que estão em privação de liberdade. A parte, a pesquisa que eu realizei em conjunto com mais 3 outras pesquisadoras, né, a Mari, a Raíssa e a Roberta, foi para analisar a situação das audiências de custódia e como se dá esse julgamento em relação às mulheres, né, que tinham acabado de ser presas em flagrante em São Paulo, né? E nesse trabalho a gente pôde evidenciar, por exemplo, como que o judiciário opera, né? Todos essas esse ideário, né, de racista, ele se perpassa, né, nos julgamentos que são feitos. E ali é um momento marcante, né, porque a audiência de custódia ela se dá logo após a prisão em flagrante, né, ou seja, as pessoas que estavam mais suscetíveis ao policiamento ostensivo, né, normalmente feito pela polícia militar. Então, no Brasil, né, essas políticas elas acabam criminalizando mais pessoas que estão em bairros mais pobres, periféricos, ou no caso de São Paulo também tem muita criminalização no território da Cracolândia. Então, foi possível ver como que, após essa primeira seleção da polícia, como que opera o discurso do judiciário, o que eles consideravam essencial para a pessoa ficar mantida presa provisoriamente ou não, o que eles falavam da maternidade. Tinha acabado de sair a lei que garantia a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar para as mulheres que estavam grávidas ou que eram mães de crianças até 12 anos. Enfim, não por surpresa a gente viu, né, que esse arcabouço patriarcal e racista ele também se fazia presente nessas decisões, né? Então, esses ideais sobre maternidade, em que a mulher ela tinha que ter mais gente na família, não aceitava a mulher cuidar sozinha dos seus filhos, né? Ser a principal responsável pelo sustento de seu filho, não ter qualquer tipo de envolvimento com drogas. A gente pôde evidenciar que teve muita criminalização das próprias condições de vida, né? Da pobreza das mulheres nesse momento inicial, né, desse contato inicial do judiciário com pessoas que tinham acabado de ser presas em flagrante, né. Bom, e sobre as alternativas penais, né, o nosso sistema ele faz essa previsão, né, as alternativas penais elas são positivadas no nosso ordenamento lá vem junto com a década de 90, né, para a gente pensar em outras formas de punição que não só a restrição à liberdade. E é interessante a gente ver, porque quando vem essas possibilidades, né, elas vêm para você atingir crimes considerados de menor potencial ofensivos, crimes com penas um pouco menores, pessoas que estejam, por exemplo, nas situações, né, mulheres grávidas. Então, só beber uma água aqui, desculpa. Então, o que foi evidenciado, né, é que, na verdade, as alternativas penais elas não estavam atingindo pessoas que, de fato, receberiam a pena de prisão e elas substituiriam essa prisão, que seria essa a finalidade, mas, na verdade, as alternativas penais, no fim, elas dão conta de outros pequenos delitos, né, que na verdade as pessoas não deveriam estar nem sendo processadas por isso. Então, o fato de uma pessoa cometer pequenos furtos de shampoo, você acha que de fato seria necessário a pessoa ser condenada a uma pena de multa, ficar com um antecedente criminal, ser obrigada a comparecer não sei quanto tempo, né, no fórum para assinar, sendo que isso envolve passagem de transporte, né, sendo que isso envolve deixar com seus filhos com quem, sendo que isso envolve perder um dia de trabalho. Então, as medidas alternativas à prisão, no fim, elas também dão conta dessas miudezas, né, que o sistema penal já não estava dando mais conta, né. Eu acho que esse é um debate importante para a gente fazer, inclusive, nesse contexto de novas tecnologias, né? Como são usadas, por exemplo, hoje as tornozeleiras eletrônicas, né? Qual a necessidade, de fato, das tornozeleiras eletrônicas e como as tornozeleiras têm impactado a vida das pessoas, né? Por exemplo, tem determinados locais que algumas mulheres têm sido identificadas
em disputas de facções, isso, enfim, as criminaliza também, né? Isso, o que é, quão simbólico é uma pessoa andar na rua, né, com uma tornozeleira eletrônica, é mais um meio de você estigmatizar pessoas a partir da passagem pelo sistema penal, né? E os delitos que levam as pessoas a serem apenadas com as medidas alternativas, né, elas sequer deveriam estar no âmbito penal. Esse é o ponto, né? Elas levam a gente a pensar que a gente não precisa lidar com todos os conflitos da nossa sociedade a partir do sistema penal, porque ele sempre vai ser racista, enfim, tudo que a gente já falou. E isso impede também da gente chegar na raiz de certos problemas, né? Então, como, por exemplo, a própria criminalização do racismo, da homofobia, esses crimes, né, que a gente tem ânsia de resolver, mas acaba que a criminalização ela esconde um pouco, ela tira a responsabilidade um pouco do Estado de chegar na raiz dos problemas, né? E, enfim, esses estudos sobre as medidas alternativas, elas fazem a gente a pensar um pouco sobre isso. De fato, seria necessário a gente só determinar essas penas às pessoas que cometeram pequenos delitos? Ou isso também é uma forma de discriminar, enfim, diferenciação entre pessoas dentro do próprio sistema penal, né? Quando você diferencia quem é um usuário de um traficante, quem comete crime de colarinho branco, quem comete crime com violência, o que são esses crimes considerados com violência? Porque o tráfico de drogas, por exemplo, até hoje é um crime considerado hediondo. Isso faz com que as pessoas passem muito mais tempo na prisão, elas são impedidas de terem alguns acessos que a lei de execução penal garante, como, por exemplo, a progressão de pena. As pessoas chegam antecipadamente na prisão porque elas limitam os direitos à liberdade provisória, elas são presas antes de serem condenadas, e uma vez condenadas, elas ficam muito mais tempo do que outros crimes gerariam essa pena, né? Então, enfim, isso faz a gente repensar qual é a lógica das penas privativas de liberdade, qual é a lógica do sistema penal. Já perto do fim da nossa entrevista, eu queria também saber de você qual é a sua opinião em relação à mudança do nosso, a como a mudança, na verdade, do nosso imaginário pode interferir na tomada de decisões. É justamente em relação a como a gente vai reagir, nos mobilizar dentro disso e como é que essas pequenas mudanças, tanto mentais quanto nas ações, vão interferir diretamente nessa estrutura. Acho que o trabalho da iniciativa ela justamente se propõe a gente mudar algumas coisas no imaginário, né? Então, tem uma coisa, a gente está com essa campanha, né, da drogas na quarentena e a gente estava percebendo que a gente está publicando recomendações de redução de danos, né? Então, a gente está falando sobre como lidar com o uso de drogas que tem aumentado na quarentena, enfim. E as reações em relação ao post, por exemplo, de cocaína, eles foram muito mais negativos em relação ao post da maconha, né? E porque atualmente, né, depois de todas essas lutas e todos esses debates que temos feito, felizmente, os debates sobre a maconha, eles têm se tornado mais aceitáveis, né, falar sobre descriminalização. Mas o mesmo não tem acontecido tanto em relação a outras drogas, né? Principalmente, por exemplo, se a gente falar sobre o crack, se você pegar as sentenças, por exemplo, de juízes, eles criminalizam muito mais, e com esse vocabulário mesmo, que ele nem faz sentido, né? É uma droga muito pior, mas por que é pior? Porque ele está atrelado mais ao uso de determinadas camadas da sociedade, né? Então, é muito importante a gente também desfazer essa construção que não está pautada em evidências, ele não está pautado em nenhuma evidências, mesmo estudos sociais, políticos, efeitos científicos, enfim, sobre o que de fato significa o proibicionismo, né? A gente precisa partir de outro lugar para falar sobre política de drogas e entender que isso afeta os mais diversos âmbitos da vida, né? E não só de quem usa drogas, mas também de, enfim, toda uma lógica de funcionamento, né? De aparato público, de políticas públicas. Então, é importante a gente se desfazer
dessas preconcepções que elas não são à toa, né? A gente viu todo um histórico, né, de mais de 100 anos de construção para que de fato fossem sedimentadas essas ideias, né, nas nossas cabeças, de que pessoas que usam, da necessidade de criminalização, né, das pessoas de drogas, mas a gente precisa urgentemente, né, para ontem mesmo, partir de outro lugar no debate sobre política de drogas, para a gente pensar em outras políticas, né? Isso vai além da gente pensar em encarceramento, isso vai a gente pensar qual a necessidade de prisões, o que a gente está deixando de ter acesso por conta dessas políticas, que debates em termos de educação, saúde, enfim, estão deixando de ser feitos por conta de uma política que aposta na violência, né, na violência estatal e violência extraestatal, e qual é a finalidade, né, disso. E é um sistema que trata essas pessoas como irrecuperáveis. Não é pensado alternativas justamente porque a concepção que se tem é de que se aquela pessoa cometeu qualquer tipo de delito, ela está irrecuperável dentro desse sistema, então não há nenhuma medida, a não ser aquelas daquelas pessoas que estão aqui justamente para disputar esses espaços, o próprio sistema não está adepto, não está aberto a pensar na recuperação dessas pessoas que estão já envolvidas e na descriminalização desses corpos que são alvos diretos, não é mesmo? E, por fim, eu queria que você falasse se você tem indicações de livros, de músicas, de filmes para indicar para a gente que nos ajude a caminhar justamente contra esse imaginário carcerário. Eu vou indicar um documentário chamado Estado de Proibição, que foi feito em parceria com a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né, que fala sobre as histórias de mulheres que desafiam, né, os limites legais, né, para cultivar maconha para o tratamento, né, de filhos, né, com que o tratamento ele seria facilitado, né, através do uso do óleo da maconha, né, por exemplo, e também das mulheres que perderam seus filhos pela violência do Estado em razão da proibição das drogas. Então, é um curta, né, um documentário curto, tem no YouTube, né, acho que é da própria plataforma, né, que tem, vale a pena acessar. Eu queria indicar também, no âmbito da leitura, o livro, eu acho que esse pode ser batido, já devem ter indicado aqui, mas eu vou indicar de novo, da Angela Davis, então já é mainstream, eu acho, nas lives, mas o livro Estarão as Prisões Obsoletas, porque fala justamente de como que surgem, né, as prisões, qual que foi muito localizada, né, nos Estados Unidos, mas faz muito sentido a gente pensar algumas semelhanças aqui no Brasil também, né, e ousa pensar, né, de fato, podemos abolir as prisões, elas já nasceram obsoletas, né, porque, enfim, elas cumprem essa finalidade de manutenção do racismo. Então, enfim, eu vou deixar essas indicações aqui, vale a pena a leitura e assistir o documentário. Tá bom. A gente vai disponibilizar essas referências depois nos stories para a galera que acompanhou ter essas coisas mais fáceis, acessíveis também. Eu gostaria de te agradecer, foi uma discussão bastante rica. Eu acho que quem conseguiu acompanhar do início ao fim deu para ter um panorama bastante interessante relacionado a esse tema no Brasil. E eu acho que essas referências que você deu agora no final, para as pessoas que conseguirem acessar essas plataformas que disponibilizam, será interessante para aprofundar um pouco as discussões. A gente sempre vai estar aqui também na plataforma trazendo sempre esses debates com coisas atuais e como é que a tecnologia pode ser uma ferramenta de combate a essas coisas. E agradecer a Iniciativa Negra também por esse trabalho incrível e necessário que vocês fazem. E é isso. Uma boa noite. Eu queria que você falasse, só agora no final, uma despedida. Eu agradeço muito o convite. Desculpa se eu me embananei algumas horas. Eu realmente tenho outras pessoas da iniciativa que são muito mais influencers que eu, mas eu estou tentando acabar um pouco com medo de falar em público. Obrigada. Eu acho que esse debate que vocês estão fazendo é muito, muito, muito fundamental nos dias de hoje. Enfim, se a gente piscar, a gente vai ver essas tecnologias aprofundando ferramentas de controle muito grave. Então, parabenizo a vocês por essa série que vocês estão fazendo.
E tamo junto.